E aí galera, beleza? Eu vou tentar fazer hoje um vídeo um pouquinho mais técnico e ao mesmo tempo dar pra vocês um panorama de tudo que tá acontecendo nesse momento. Eu não sei se vocês viram, mas eu criei um Instagram, é o Insight Econômico, é @ineconômico. Ali a gente discute vários termos econômicos, tipo o que é PIB, né? Que é a renda de um país, o que são as reservas cambiais, que o Paulo Guedes tem falado, né? Em usar as reservas cambiais. Então, se liguem ali, é @ineconômico. Por que eu tô falando dessa conta do Instagram? Porque eu quero falar do modo como a gente pode divulgar o nosso trabalho online, né? Um pouco de marketing digital. Qual é a diferença, olhando por cima, do marketing digital pro marketing tradicional? Por exemplo, uma empresa que bota uma propaganda na televisão, ela não tem acesso ao número de pessoas que viram aquela propaganda. E ela também não tem acesso daquelas pessoas que viram a propaganda, quantas compraram. No marketing digital, a gente tem acesso a esses dados. A gente consegue ver quantas pessoas viram a nossa publicação, quantas pessoas clicaram na nossa publicação, da onde que vieram esses cliques, entendeu? Se vieram tanto de regiões diferentes, como de sites, a gente consegue ver esses dados. Divulgação do seu negócio daí no meio digital, por exemplo, Instagram. Essa semana eu comecei a testar algumas, por exemplo, hashtags. Hashtags tu consegue usar e atingir um público maior. Tu também pode olhar páginas parecidas com as tuas e ver quem curtiu, quem comentou, e interagir com essas pessoas como uma forma de divulgação do teu trabalho. A outra forma também é paga. Tu pode pagar para o Instagram para ele impulsionar o teu post. Eu fiz um teste num post meu em que eu gastei R$18, tá? O post era de oferta e de demanda. R$18 no período de 3 dias. É pouco dinheiro, mas né, era o que eu tinha. Mas o que eu queria fazer era a comparação. A média de likes que eu tinha, como eu disse, era um Instagram que eu divulguei nas minhas redes, mas eu não tinha feito nenhuma estratégia de divulgação dele ainda. Então, antes do impulsionamento, a minha média de likes era 10 por post. Neste post que eu impulsionei, eu tive mais de 200. E ele tá rolando ainda, ele vai terminar daqui a pouco. Mas o que eu quero que a gente preste atenção é nesse salto de 10 para 200. Esse salto, vamos falar assim, eu paguei por ele. É R$18 para um único post, ao invés de ter 10 likes, eu ter 200, mais de 200. E esse conceito, como funciona, isso é fundamental para a gente entender o que aconteceu nessa semana com as operações envolvendo o inquérito das fake news, envolveram o dono da Havan, o Luciano Hang, e também o dono da Smart Fit, o Eduardo Corona. Por que isso é tão importante? Porque, por exemplo, no caso do meu Instagram, de que eu estou falando sobre termos econômicos, eu estou querendo armar as pessoas de informação. No caso deles é o contrário, eles estavam divulgando notícias falsas. Eles estavam pagando, investindo dinheiro para enganar a população. Vocês entendem? E isso é muito sério, porque, tipo assim, quando você vê, por exemplo, eu tenho R$18 para investir num período de 3 dias, mas a quantia que um grupo com o dono da Havan, o dono da Smart Fit, é muito maior, né? Vamos combinar que o budget, o orçamento deles é bem maior do que o meu. E aí a gente entra numa questão muito séria, né? Porque aí também tem o ponto onde eles pagam robôs, que aí é aqueles likes que pra tu virar trend topics no Twitter. Então isso é muito, muito, muito sério. E a gente teve o Aras, que é o Procurador-Geral da República, recriminando esse tipo de ação, pedindo para cancelar o inquérito. E isso é uma mudança muito significativa, porque até agora ele não estava se aproximando do Bolsonaro. Desde que ele foi escolhido por Bolsonaro,
todo mundo ficou com uma pulga atrás da orelha, tipo assim, como é que vai ser a independência desse cara? Por quê? Porque antes era sempre escolhido alguém da lista tríplice, que são indicados, os topos das listas indicados pela Procuradoria-Geral da República. O Bolsonaro não escolheu nenhum desses três. O Aras não fazia parte deles. E ele escolheu o Aras. Então, por que ele escolheu o Aras, entendeu? E não escolheu nenhum dos três que a Procuradoria-Geral da República indicou? Bom, pra gente lembrar, nesse inquérito da fake news, ela começou com aquela revista da Cruzoé, não sei se vocês lembram, mas tinha a ver com o Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, e ligando ele à Odebrecht. Lembra que foi censurada, que aí o Intercept republicou? Então, naquela época, o Aras não falou nada, deixou rolar. Também naquela época houve aquele caso do Rodrigo Janot, que tinha falado que queria matar o Gilmar Mendes, lembram disso? E aí a Polícia Federal também fez uma operação na casa do Rodrigo Janot. Tudo isso aconteceu e o Aras não falou nada. Nada. E agora, quando atingiu bolsonaristas, aí o Aras se manifestou. Então isso já levantou todo mundo, tipo assim, opa, cadê a independência desse cara, não é mesmo? E isso é muito sério, porque aí a gente vai estar voltando a um período de a gente ter um engavetador geral da República, entendeu? E não tem como, desculpa, mas acreditar, tipo assim, que a corrupção vai diminuir porque o cara tá dizendo que não é corrupto, enquanto ele acaba e cerca com todos os meios de verificação para ver se ele tá sendo corrupto ou não. Não tem, né? Ninguém eu espero que o pessoal não seja mais tão bobo assim, né? E eu acho que o brasileiro não é bobo assim. Enfim, a gente tem que ver que esse é um problema que não é só o Brasil que está passando. Esse negócio de desinformação, de campanha de desinformação, vocês devem ter lembrado do Cambridge Analytica, que foi o escândalo lá envolvendo o Facebook nos Estados Unidos. Tudo isso, assim como a campanha do Brexit, que foi para tirar o Reino Unido da Europa, tudo isso teve um nome por trás, que era Steve Bannon. Já falei desse cara aqui antes. Não são estratégias parecidas. É o mesmo cara que comprovadamente esteve envolvido tanto na Europa, tanto nos Estados Unidos, como aqui. E ele tá aplicando os mesmos métodos. E é muito sério, porque assim, a gente precisa debater, entendeu? A gente precisa debater com informações que sejam reais, entendeu? Tem muita gente debatendo com teoria da conspiração. A gente não pode debater com teoria da conspiração, entendeu? Isso tem a ver com um sério problema, na verdade, brasileiro, que a gente tem que melhorar, que é o quê? É aquele negócio que a gente vê nas avaliações de colégio. O pessoal se forma sem saber interpretar um texto, sem saber interpretar uma conta matemática, sem interpretar ciência, e a gente não sabe interpretar o que está acontecendo também, só que a gente precisa. Então, assim, pensando nisso, eu quis fazer um panorama hoje mais do que estava acontecendo, mais técnico, para munir realmente o pessoal de informação e ver onde que a gente tá nessa parada toda, porque tá muito louca. A gente, hoje, último dia de maio, 31 de maio, a gente superou 500 mil casos. E provavelmente amanhã a gente vai bater o número horroroso de 30 mil mortes. E muita gente tem olhado para esses números horrorosos e visto, bom, a gente tá chegando no pico, né? Podemos reabrir, como o João Dória está fazendo em São Paulo, né? Que eu acho incrível. Incrível, realmente. Enfim, eu que sou solteiro, eu sou solteiro e moro sozinho, tá? Não tenho filhos. Quando eu ouço esse tipo de coisa, de vou reabrir, eu penso, cara, porque o nome disso é empatia. Cara, vai reabrir, mas o que vamos fazer com os colégios? Porque o colégio é um problema que o mundo inteiro está debatendo, né?
Porque, tipo assim, ok, vai reabrir, mas tu vai ter que trabalhar, mas tu tem um filho em casa e o colégio não tá funcionando. O que tu vai fazer com essa criança? E o pessoal, o pessoal não tem que se ligar, entendeu? Qual é o plano? Não é só reabrir, entendeu? O pessoal pensa que vai reabrir e vai ser, o Paulo Guedes falou disso também, que que a volta da economia vai ser em formato V, que é o quê? A curva, entendeu? A economia caiu e vai voltar. Nenhum lugar aconteceu assim. O que está acontecendo? Estão vendo que o pessoal, por exemplo, shopping. Se shopping reabrisse agora, você iria num shopping sabendo do jeito que funciona o vírus nas correntes de ar? Você iria na academia, que eles estão falando em abrir? Teve casos de pessoas que se infectaram na economia que foram enormes, os índices são altos, então, por quê? Porque são lugares onde as pessoas suam muito, onde teve um caso numa sala em que o professor falava muito também para animar, então, tipo, ele gesticulava, entendeu? É o mesmo problema com igrejas, entendeu? Tu vai abrir os cultos, se a pessoa que estiver fazendo o culto, o pastor, o padre, tiver com Covid, a gente tá num sério problema. Mas, enfim, para fugir até demais desse assunto, o que eu queria fazer? Chegar e munir todo mundo de informações, né? O pico, que tem gente pensando que a gente está chegando, o que que acontece? Por que que acontece o pico? O pico é em comparação, né? Porque tu tá subindo, aí tu para, estabiliza e desce. Essa é a curva, né? Estabilizou e desceu. Só que o estabilizar e o descer tem muito a ver com o isolamento social. Se tu não desce, se tu não estabiliza e desce, se tu não faz isolamento social, essa curva não vai estabilizar. Então, não é o pico, é só um ponto de uma reta ascendente, né? Porque a gente não tá fazendo nada pra a gente não tá fazendo basicamente isolamento social, né? Então, e o pior de tudo é que tudo que a gente tá vendo hoje é de 2 semanas atrás. Então, o cenário que a gente tá aqui no Brasil é realmente horroroso do ponto de vista da epidemia que a gente tá vendo. Só que eu queria falar que a gente tá vivendo, na verdade, o pior dos dois mundos, né? Que gostaram muito de botar como um contra o outro, saúde contra economia, quando é a mesma coisa, né? E a gente tá vendo o pior dos dois mundos, porque e ali que é a parte técnica do vídeo de hoje. Eu até trouxe uma colinha para falar de 2 dados muito importantes que saíram nessa semana. Um foi o PNAD. O que é o PNAD? O PNAD são pesquisas a domicílio que são feitas pelo IBGE. É uma pesquisa que eles veem como que está o estado do emprego atualmente no país. Os meses verificados foram fevereiro, março e abril desse ano. E aí eles compararam com os índices que a gente tinha em dezembro e novembro do ano passado e janeiro desse ano, tá? Que eram os 3 meses anteriores. A gente já estava com um índice de desemprego ou desocupação enorme. A gente estava com 11,2. Hoje a gente está com 12,8. Isso é muita gente. Já era muito grande e agora tá muito maior. A gente bateu, o PNAD existe desde 2012. Não é um índice que tem um histórico muito longo, mas ele pegou a recessão que a gente teve ali em 2015, né? E, cara, a gente bateu recordes de desalentados, de pessoas fora do mercado de trabalho e de pessoas com empregos precários, tá? Outro índice que saiu essa semana foi o PIB. O que é o PIB? O PIB é a renda de um país. Eu expliquei, de novo falando do insight econômico,
Eu expliquei no Instagram como é que fazia o cálculo do PIB. Como é que se calcula o PIB? É basicamente assim, vamos pensar, o PIB é a renda de um país, né? O que faz, o que constitui a renda desse país? Número 1, o consumo, né? O que a gente consome. Número 2, o investimento. Número 3, os gastos do governo. E número 4 é o saldo da nossa balança comercial. Isso é, o que a gente exporta menos as nossas importações, né? Bom, o dado do PIB que saiu agora foi respeito aos 3 primeiros meses desse ano. Isso é, janeiro, fevereiro e março. Se é que dá para chamar de isolamento social isso que a gente está... Não, que a gente está fazendo no Brasil, né? Porque a gente nunca chegou realmente a fazer um isolamento social, mas esse isolamento começou nas 2 últimas semanas de março. Isso quer dizer, esse dado que o PIB, esse dado do IBGE, que o IBGE divulgou nessa semana, diz respeito a apenas 2 semanas de pandemia, num período de 3 meses. A gente caiu 1,5%. De novo, nesses 3 meses, só 2 semanas a gente teve a pandemia. O resto tudo estava funcionando. Lembra do carnaval? Tava tudo tranquilo, tudo para cima. Isso é muito sério, porque isso indica o buraco que a gente tá. Que na verdade a gente não tá lá embaixo. Tem muita gente achando que a gente tá lá embaixo, que agora a gente vai começar a subir. A gente continua caindo, tanto economicamente, como também a gente fica caindo como tentando, nem tá tentando, na verdade, controlar essa economia. Sinceramente, não estão fazendo nada. O governo não tá fazendo nada. E aí pega e me fala de desse auxílio emergencial a R$200. Não tem como. Gente, tipo assim, tem que... Sinceramente, eu quis explicar um pouquinho mais desses dados, porque é bom a gente saber, né, realmente o que está subindo, o que está caindo. Por exemplo, o que subiu nesse dado do PIB que saiu? Agropecuária, gasto do governo, só que subiu 0,02, tá? Subiu só porque subiu alguma coisa. E terceiro lugar é força bruta capital fixo, que é o quê? Quando é máquina que produz máquina. Basicamente, nesse dado, foi para plataformas de petróleo, tá? Foi uma compra que foi feita de investimento de máquinas que já estava prevista, porque são empresas grandes e que não tem a ver com... Não, já estava prevista, ia ter que se pagar da mesma forma, mesmo com a pandemia. Então, tipo assim, não vai acontecer de novo. Então, nesse segundo trimestre, quando sair, a gente provavelmente vai ver o investimento também, a derrocada do investimento, né? O que caiu já nesses dados? A indústria caiu 1,4%, os serviços caiu 1,6% e o consumo das famílias caiu 2%. A gente tá em queda livre. Entendeu? A gente tá numa situação muito séria. E eu acho que a gente devia entender mais, porque às vezes eu olho muitas vezes o jornal e eu não entendo economia, pelo que eles me mostram. E eu acho que isso é parte da culpa de a informação não chegar no público, cria o cenário para fake news se proliferarem, entendeu? E é assim que começa a teoria da conspiração, que as pessoas começam a acreditar no negócio que leram em corrente do WhatsApp, Gente, não dá pra fazer isso. Só que, tipo assim, a gente não pode acreditar que alguém vai vir fazer uma lei, entendeu? Que vai ter uma fiscalização melhor, que vão
achar métodos de combater. Sim, isso tudo vai acontecer. Mas quem tem, a gente não, essa síndrome de Salvador que a gente não pode ter. A gente tem que decidir, vou entender mais de economia, vou entender mais de política, vou estudar mais, vou entender por que um artigo científico é mais importante do que a opinião de alguém que não estudou e nunca viu aquele assunto, entendeu? Tem gente que talvez precisa estudar, mas não tem problema não saber. O problema é não bater o tique de ir atrás e entender o que significa, sinceramente. E eu acho que é isso que eu tô tentando fazer aqui, entendeu? Divulgar, porque eu gosto de estudar, sinceramente. Eu adoro estudar em casa. É uma paixão, acho que é por isso que eu estudei jornalismo. Então, assim, comunicar o que eu aprendo, né, é fundamental. E principalmente nesse momento, porque a gente tá vendo o cenário político se deteriorar, o cenário de saúde se deteriorar, o cenário econômico se deteriorar, e sinceramente, nessa trajetória de crise ascendente que a gente tá, não dá pra saber o que vai continuar de pé no final de tudo isso. E eu tô falando, não tô falando só do Bolsonaro, eu tô falando do país, entendeu? País inteiro. É muito sério o ponto que a gente tá. E é um ponto que eu acho que todo mundo tem que refletir. Não dá pra ficar ansioso também, não quero deixar todo mundo ansioso, mas a gente tem que pensar, né? O que eu posso fazer? O que eu tenho que entender mais? Eu sempre tenho que entender mais. Onde que eu não entendo? Vamos olhar para nós mesmos e ver como eu vou mudar essa loucura que está acontecendo, né? Enfim, é isso. Gente, não sei se deu certo essa aventura de tentar fazer um panorama com um pouquinho mais de técnica, né? Não sei se também vocês entenderam com a minha notinha, mas assim, sigam lá o Insight Econômico, @econômico. Se vocês curtiram o vídeo, deem um like, comentem, compartilhem, né? E é isso aí, vamos continuar ligado no que tá acontecendo e melhorar, né? Sempre melhorar. Beijo, gente.